Conta mais pra gente desse projeto que você já está um tempão em cima, né? Como é que vai ser? Qual foi a ideia? Traz um pouco os detalhes. Então, você falava sobre uma suspeita de falta de comunicação entre as partes, né? E o Palavra de Mulher vem exatamente nesse encontro. A gente foi ouvir as mulheres sobre a necessidade, por que é tão difícil de romper o ciclo da violência doméstica, Polito. E aí a nossa surpresa foi que muitas delas nem sabem por onde começar a pedir ajuda. O Palavra de Mulher vem com essa intenção, dar respaldo, dar diretriz em tudo que já existe em Santa Catarina, todas as movimentações. Lógico, a gente tem bastante ainda o que ser feito, a gente tem ainda bastante obstáculos, mas o princípio, que é os auxílios, os caminhos, vão ser mostrados aí na série Palavra de Mulher. Eu espero que todos gostem. Foi um trabalho bem árduo, viu? Como mulher, você se sentiu emocionada com as histórias? Muitas histórias fortes, muitas né? vezes. Com certeza, quem está em casa assistindo também vai se identificar. Em algum momento da vida, passou por uma relação mais abusiva ou conhece alguém que tenha passado e sentiu dificuldade em auxiliar, em ajudar. Porque muitas vezes essas mulheres, elas voltam a viver no mesmo ciclo por causa de um pedido de desculpas, por achar que não é abusiva aquela relação, né? Nós vivemos aí numa sociedade que é naturalmente machista, mas eu me identifiquei em alguns momentos sim com o conteúdo, me emocionei e acho que quem está em casa também vai sentir o mesmo. Então eu quero que você faça as honras. Com certeza. Vamos assistir então? Olha, os índices são alarmantes, gente. Vamos ouvir relatos de mulheres aí que sofrem na pele a violência e mostrar quais as principais orientações para quem está vivendo essa situação. Vamos lá? Rodou. Primeira vez que ele me agrediu, eu estava grávida do meu primeiro filho. Ele veio pra cima de mim e ficou me enforcando alguns segundos assim. Então eu cresci nesse ambiente. Se alguém era violento comigo, eu não podia dizer não. Pergunta pro pai, pro avô e pro teu tio. Por que homem maltrata o ventre que lhe pariu? Feminino não criou bomba, nem guerra, nem fuzil. Por que o homem mata o ventre que lhe pariu? A Organização Mundial de Saúde divulgou em 2021 que 1 em cada 3 mulheres sofre algum tipo de violência no mundo ao longo de sua trajetória. Somos cerca de 736 milhões de jovens ou mulheres que têm na sua história violência física ou sexual por parte do parceiro, do pai ou do padrasto. Então, toda vez que eu trabalho numa relação partindo de uma hierarquia, né, em que existe uma opressão, existe alguém que está se posicionando acima do outro, a gente já pode estar trabalhando com uma posição que a violência ela pode ser expressada. Mas afinal, como identificar a violência e quebrar este ciclo, já que temos vários exemplos diariamente durante a nossa criação? A Lei Maria da Penha surgiu justamente para organizar essas ações que muitas vezes são percebidas quando já passaram de todos os limites. Geralmente, quando falamos em violência, sempre lembramos da física. Mas ela pode ser psicológica, sexual, moral e patrimonial. E essas, inclusive, sendo constantemente avaliadas na nossa legislação. Nos últimos anos, alguns aditivos passaram a considerar a perseguição online ou a agressão psicológica como crimes que pedem o afastamento imediato do autor da violência. O que é muito importante, porque até que se chegue às agressões ou até mesmo à morte, a mulher passa por outros tipos de coações. E é por isso que essa relação abusiva precisa ser identificada o quanto antes, porque na maioria dos casos o parceiro já dá sinais que pode ir muito além desde o começo do relacionamento. No mapa da violência, estima-se que 37% das mulheres que vivem nos países mais pobres sofreram violência física ou sexual por parte do seu parceiro. Em alguns desses países, o número é mais assustador. Chega a 1 em cada 2 mulheres.
As regiões da Oceania, Sul da Ásia e África subsaariana têm as maiores taxas de agressões contra mulheres, de 15 a 49 anos, variando de 33% a 51%. No Brasil, o percentual de feminicídio é de 34,5%. Mas o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021 mostrou que Mato Grosso disparou na frente, 59,6% de feminicídios. Santa Catarina teve um acréscimo de 25% no número de mortes durante o último quadrimestre de 2020, com 24 feminicídios. Mesmo com dados negativos, Santa Catarina está entre os estados com maior número de delegacias direcionadas. São 31 que atendem também crianças, jovens e idosos. Então, as delegacias da mulher surgem com esse propósito de proteção às mulheres vítimas de violência doméstico-familiar, violência sexual, né, que são crimes que são praticados contra a mulher na condição de mulher. Do momento que as mulheres se dão conta que precisam dar um basta até a denúncia, existem vários bloqueios e dificuldades a serem vencidas. A mulher se sente constrangida em falar com o policial e ser julgada, já que em alguns casos é um homem. A maior experiência que eu tive trabalhando numa delegacia de proteção à mulher foi o meu desenvolvimento como ser humano. Vivemos culturalmente numa sociedade com raízes machistas, né? Então acaba que no desenvolvimento dos nossos trabalhos a gente consegue também se desenvolver como pessoa. Então quando a gente começa a criar aquela empatia, aquele atendimento com a mulher, entender realmente de fato o que ela passa, muda completamente a nossa visão, inclusive, de mundo. A mulher sente medo pelos filhos, pelo risco de perder o patrimônio, até pelas ameaças de morte que o companheiro faz contra ela e contra ele próprio. A mulher que chega em situação de violência, ela nos faz um convite, que é o convite ao cuidado. Então eu preciso ter de uma percepção, de uma delicadeza, inclusive nas palavras, que precisam ser muito abertas. São inúmeros os impedimentos para que uma mulher se livre desse ciclo abusivo. E o psicológico não tem como sair imune dessas relações. Aliás, é algo que iremos tratar na próxima reportagem do Palavra de Mulher. Quando ele me destratava com a palavra mulher, ele queria me diminuir. A gente sempre relaciona muito com a violência física, com a agressão verbal, mas o controle começa, a violência começa realmente a partir do controle. A gente vê adolescentes, por exemplo, que se submetem a certas demandas no início do relacionamento. Isso já vai indicando pra gente que essa adolescente, ela de alguma maneira aprendeu que tem que se submeter a esse controle externo. Você olha para trás e vê que tudo ficou. Para você se desacreditou, você sente que acabou a sua vida. Não é normal alguém gritar, não é normal alguém bater, não é normal alguém diminuir essa mulher. Eu percebo muito nas vítimas de violência doméstica culpa. O que eu fiz? Qual é o meu erro nessa relação? Por que ele me agrediu? E essa dificuldade de entender que ela não é culpada. E aí é o processo importante que precisa ter um suporte psicológico, psiquiátrico, assistente social para dar toda essa base, né? A gente fala de ter uma rede de apoio. Não é normal alguém tirar a individualidade, não é normal ter medo do parceiro. Com lesões emocionais severas, a violência psicológica é silenciosa e causa estragos enormes na vida de uma mulher que vive uma relação abusiva porque é de difícil identificação e compreensão. Está prevista no artigo 7 da lei que protege a mulher desde 2006. Diz o seguinte: a violência psicológica é entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento com o intuito de controlar suas ações.
e cita alguns exemplos que deixam claro o tipo de controle que podem prejudicar a saúde mental da vítima. Desde a edição da Lei Maria da Penha já era prevista a violência psicológica, porém nós não tínhamos um crime correspondente para essa conduta. Porque a Lei Maria da Penha, é importante lembrar que ela não é uma lei que traz crimes. Ela é uma lei informativa que vai trazer as formas de violência doméstica, que vai trazer as medidas protetivas, mas ela está sendo sempre combinada com o Código Penal. Então é no Código Penal que nós vamos encontrar o crime correspondente a cada conduta realizada. A violência doméstica tem um ciclo que muitas vezes se repete por anos, até que a mulher entenda que está em uma relação abusiva. Este ciclo é difícil de romper porque os relacionamentos sempre iniciam com um conto de fadas, o que os terapeutas chamam de lua de mel. A relação parece perfeita e as promessas são como uma verdade. Aí vem o período de tensão, a primeira fase, acompanhadas de ameaças, ordens e isolamento. A vítima se afasta de todos e a autoestima começa a ser prejudicada. Na fase 2, a agressão em si causa medo, controle e faz com que o autor de violência tenha autoridade sobre a mulher. Em alguns casos, é onde a mulher cria coragem de dar um basta ou denunciar. Só que na maioria das vezes a fase 3 derruba essa força, pois o companheiro demonstra arrependimento, pede desculpas, uma nova chance e é aí que a lua de mel reinicia e a mulher se vê presa ao ciclo novamente. Ele começou a ligar e fazer promessas e chorar e eu mais uma vez dei uma chance. Uma cartilha produzida no Distrito Federal faz uma analogia ao conto de fadas Branca de Neve e os 7 Anões, afirmando que existem pelo menos 7 nãos que podem ser ditos em relações abusivas. Ou seja, 7 sintomas para você detectar que precisa dar um basta no relacionamento. Afinal, na vida real, o malfeitor geralmente vem disfarçado de príncipe e não de bruxa. Logo, fica difícil identificar ele. Então, como encarar essa relação? Dizendo pelo menos 7 nãos. Olha só. Diga não ao homem dunga, aquele parceiro imaturo que não gosta de discutir relação, foge das conversas. O mestre é o parceiro que acha que sabe tudo e te interrompe, inclusive, na frente dos outros, faz pouco caso da sua opinião. Já o zangado é o controlador e possivelmente o que irá te agredir em algum momento. O feliz é o que manipula, só as vontades dele é que importam. O atim é o desconfiado, duvida de tudo. O soneca é um machista, não é capaz de dividir tarefas domésticas porque acha que é coisa de mulher. O dengoso é o que sufoca, quer atenção só pra ele. E aí? Faz sentido pra você? O machismo e o controle sempre estiveram no contexto da nossa sociedade. É por isso também que é tão difícil identificar as relações abusivas e os danos psicológicos causados. Em alguns casos, as consequências são para o resto da vida. E isso para os dois lados, para a família, para os filhos. Muitas vezes mulheres que não têm nenhuma alteração, elas acabam nesses relacionamentos se sentindo suscetíveis e desenvolvendo quadros na sequência de depressão, ansiedade, estresse pós-traumático. Muitas vezes acaba levando essa mulher a um suicídio porque ela não sabe mais como sair dessa situação. A gente tem que identificar e tratar, porque são transtornos tratáveis, com psicoterapia, com tratamento medicamentoso, com acompanhamento. Essas mulheres podem sim melhorar e aí a gente vai entender como ela funciona melhor e aí dá autonomia para que ela possa fazer escolhas. É preciso coragem para romper o ciclo da violência. É preciso compaixão para entender que tratar o autor de violência também auxilia para diminuir índices cruéis contra a mulher. É preciso determinação para continuar denunciando, buscar medidas protetivas e ter o sistema como aliado, mesmo diante de tantas dificuldades. Esse é o tema do próximo Palavra de Mulher. Tá bem difícil, assim. Tento sempre não parar, sabe? Pra não entrar numa depressão, não entrar em alguma coisa pior, assim.
E é tirado da gente tudo o que você acha que é capaz, o que você sonhou. Quando a mulher consegue romper o vínculo, muitas mulheres elas repetem o perfil de companheiro agressor. E aí é comum a gente ouvir mulheres dizendo assim, eu tenho o dedo podre para homem. Não, nós precisamos contextualizar essa situação, nós precisamos conversar com essa mulher e a gente precisa ressignificar. Ela precisa compreender que ela não é a causadora da violência, que ela é uma vítima e ela precisa de atenção. A humilhação e o sentimento de culpa são sentimentos que impedem a denúncia de uma mulher que passou por violência. Mas não é só isso. O homem cresceu achando que tem que ser forte, provedor, e a mulher, muitas vezes, a esposa exemplar ou até submissa. Papéis padronizados pela sociedade, e isso dificulta ainda mais a denúncia. Essa coisa do machismo e da dominância masculina, ela está muito intrínseca na gente. E a gente, às vezes, acaba se pegando, reproduzindo certas falas e atitudes que fomentam esse comportamento nos meninos. Nós sempre recomendamos, que todos esses prints, seja na rede social, que estão lá proferidos os xingamentos, ameaças contra a mulher, que sejam registrados em cartório. Você pede o registro de uma ata notarial. A pessoa que te atender já vai saber do que se trata. E aí, faz esse registro para nós termos provas. Recentemente, o Superior Tribunal Federal acatou por unanimidade o dispositivo que autoriza o policial a afastar o suposto agressor da casa ou do lugar que convive com a vítima, quando existe risco. A realidade de Santa Catarina ainda é muito boa em relação ao Brasil. Mas imagine uma comunidade na Ilha do Marajó. A comunidade fica distante do distrito, o distrito fica distante da sede do município 12 horas de barco. E nem sempre na sede do município também tem um juiz, que fica na capital, mais 3 dias de barco. A gente podendo dar a esse policial, a esse delegado que está lá na ponta, lá no distrito, autoridade para que ele emita uma medida protetiva, eu evito que esta mulher saia do distrito, venha para a sede do município e viaje 3 dias para pedir socorro. Então isso é agilidade na proteção da mulher. E quando o autor de violência está na rua, sem identificação? Beatriz foi corajosa, estava indo para a faculdade quando foi abordada. Estava saindo da minha casa na Avenida Beira-Mar Norte, avenida super movimentada aqui de Florianópolis. Um homem começou a berrar, me falando palavras obscenas. Eu simplesmente fingi que não ouvi e não adiantou. Ele me pegou pelo braço e me ameaçou com um cartão. Logo depois dessa agressão, eu simplesmente fiquei extremamente assustada e pensei, será que eu denuncio? Será que foi tão grave assim? Só que eu fiquei pensando e eu falei, não, foi muito sério. Não é normal, a gente não pode aceitar esse tipo de comportamento. Imagina se esse homem teve coragem de fazer o que fez comigo 9 horas da manhã, numa avenida tão movimentada como a Beira-Mar Norte, o que ele poderia fazer se ele encontrasse uma mulher 10 horas da noite sozinha na rua. E foi justamente por esse pensamento, por esse horror de pensar,
as possíveis vítimas que ele poderia fazer, que eu falei que eu não ia me calar. E eu não vou me calar nunca. O homem ainda está solto. O desabafo dela na internet serviu como um alerta que pode auxiliar em uma possível identificação. Mas o problema ainda existe. Um deles, a questão de efetivo, para uma demanda que só cresce. Hoje, as delegacias de proteção à mulher, elas têm melhorado bastante a sua estrutura, mas ainda tem, né? Isso tanto para o padrão de Santa Catarina quanto para o resto do Brasil, uma certa dificuldade em relação ao volume de procedimentos, volume de inquéritos que são instaurados, né? E a velocidade com que eles têm que ser concluídos, né? Tem muitos crimes que eles são de uma pena relativamente pequena, então eles prescrevem mais rápido, nós temos que terminar os inquéritos rapidamente e oferecer em juízo. Agora, para a mulher que rompe o ciclo de violência e resolve denunciar, o Estado oferece abrigos com apoio psicológico, social, leitos para as mães e filhos e também com todas as refeições inclusas, além de roupas para todos. Até porque muitas vezes essas mulheres saem só com a roupa do corpo. Nós visitamos alguns desses locais que seguem em sigilo. Infelizmente, no estado são apenas 10. Em Balneário Camboriú, Caçador, Itajaí e São José são governamentais. Em Blumenau, Chapecó, Florianópolis, Joinville, Lages e São Bento do Sul são locais conveniados. Aqui tem todo o suporte necessário para uma retomada de vida. Então aqui a gente identifica quais as perdas, né, que situações que ocorreram com cada uma delas e faz o encaminhamento necessário. Seja retomar os estudos, seja qualificar, reinserir no mercado formal de trabalho ou mesmo superar aquela condição de violência e reinserir por meio então do benefício de acolhimento. Então o benefício visa com que ela saia da casa, antecipe o aluguel e por até 6 meses, podendo ser prorrogado por até 9, a prefeitura subsidia os custos com moradia. A gente tenta trabalhar com elas projeto de futuro, o que elas visualizam, né? Daqui 6 meses, daqui 3 meses, daqui 1 ano, como elas se imaginam, né? E a gente tenta trabalhar essa questão financeira, né? Um recomeço que poucas têm coragem de viver. Quero. No próximo episódio do Palavra de Mulher, você vai conhecer as campanhas e o trabalho incansável para estimular a denúncia, as novas possibilidades e o problema tratado pela raiz. Poucos concordam, mas o homem também precisa de assistência para romper o ciclo da violência. Abusada pelo meu ex-padrasto, que era marido da minha mãe, e eu me sentia muito mal comigo mesma, me odiava por não conseguir contar pra minha mãe, pro meu pai. O meu psicológico começou a ficar abalado, xingando, falando palavrões, depreciando. Daí veio um pouco também de agressão física. A luta contra a violência doméstica é complexa. Envolve não só as mulheres, como também a família, os filhos e as filhas. De acordo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no primeiro semestre de 2021, Santa Catarina liderou os casos de maus-tratos e lesão corporal contra crianças e jovens de 0 a 17 anos, somando informações de 12 estados. A taxa foi de 47,7%.
De acordo com o levantamento, no Brasil, a taxa é de 52% e o perfil das vítimas são jovens de idade entre 10 e 17 anos, sexo feminino e pele branca. Segundo especialistas, a falta de um sistema unificado de dados de segurança pública dificulta a comparação, já que cada estado tem sua forma de preenchimento de boletins de ocorrência. Além disso, o estado catarinense tem uma estrutura mais sólida, o que facilita para a coleta de informações. Nós podemos dizer que nós estamos muito bem em relação a essa questão, tá? Porque há estados que realmente é caótico. Então nós temos aqui em Santa Catarina isso. Nós temos uma rede formada com o Ministério Público, a OAB, Polícia Militar, Polícia Civil, Defensoria Pública. Nós trabalhamos em conjunto. A fisioterapeuta Ana Beatriz faz parte do projeto Liberdade e trabalha com adolescentes vítimas de violência sexual. A ecoterapia auxilia no tratamento emocional. Nos encontros, as meninas recebem acolhimento e tentam expressar as emoções reprimidas. O fato de estar guiando e liderando o cavalo fica na analogia de guiar e liderar a própria vida. Elas chegaram muito tímidas, não querendo falar nada, introspectiva, mal conversavam uma com a outra. E a gente foi construindo uma relação, né? Hoje vocês já podem ver que elas já são mais animadas, gostam de brincar, criaram, trabalham em grupo, porque a relação de grupo fortalece, né? E aquela história, né? Você sabe o que eu vivi, você compreende a minha dor. Eu fiquei muito empolgada quando eu recebi a notícia que eu ia vir pra cá, mas eu não achei que eu ia gostar tanto. E eu ia achar um motivo para me alegrar e eu fico esperando a semana toda, porque é algo que realmente me faz muito bem. Da interação com os animais para o resgate da autoconfiança por meio das mãos. O projeto Elo de Marias faz com que vítimas de violência doméstica se transformem em artesãs. Muitas vítimas são impedidas de trabalhar e a renda extra entra como fonte de ânimo e recurso para a realização de novas peças. E isso traz motivação, autoestima e independência. Preenchimento do tempo, que motiva bastante para a gente poder fazer feiras e poder ajudar outras mulheres que têm problemas com o marido e possam ganhar algum dinheiro. O dinheiro que está sendo arrecadado, na verdade, a gente vai deixar ele reservado para as mulheres que entrarem. Lógico, não vão ganhar um salário mínimo, tá? Mas vão ter digamos, um mínimo de aporte quando é necessário. Nós temos, na verdade, 3 braços, a gente chama, tá? Um que é a dignidade menstrual, o outro braço do grupo é o artesanato, na realização de feiras e na confecção, né? As próprias componentes confeccionam os artesanatos. E o outro braço que é muito, muito, muito importante é o grupo reflexivo. No sul do país, mesmo com dados alarmantes desde a pandemia, Santa Catarina é referência em termos de ações para combater as ocorrências e estimular a denúncia. Poucos sabem, mas além do 180 e 181, tem também o número de aplicativo de troca de mensagens disponível, bem como a delegacia virtual. E há outros caminhos. Em 91 municípios do estado, existem os CREAS e os CRAS, Centros de Referência e Especialização de Assistência Social, que prestam amparo a essas mulheres. Os Centros de Atenção Psicossocial, os CAPs. Para as migrantes vítimas de violência, os aeroportos possuem postos de atendimento e há também o Núcleo do Gênero na Casa do Migrante. E dentro das 31 delegacias de proteção à criança, ao adolescente, à mulher e ao idoso, existem em algumas cidades espaços chamados de salas lilás, com o intuito de oferecer atendimento personalizado. Em que eu posso te ajudar? Nós temos a sala lilás, que é um atendimento diferenciado, ou seja, uma equipe exclusiva para o atendimento da mulher vítima de violência doméstica. Ela é completa, né? Temos um delegado, um escrivão e um agente. Toda a situação flagrancial, ou se a mulher quer medida protetiva, ou mesmo até dúvidas, esclarecimentos sobre alguma medida judicial, essa equipe ela está à disposição para que essa mulher tenha esse acolhimento. Projetos inclusivos que restabelecem a autoestima, independência financeira, são só algumas das iniciativas da integração dos poderes. Ações nacionais que geram resultados positivos, motivando outras mulheres a denunciar, é um dos assuntos da próxima reportagem que vamos tratar no Palavra de Mulher.
forte. Se você é vítima ou sabe de alguma situação de violência, não se cale. Disque 180 para a Central de Atendimento à Mulher ou 190 para emergências. Foram os vizinhos que chamaram a polícia. Ele já estava me batendo há mais de 1 hora. Quando ele abriu a porta, eu fiz um X vermelho na mão, com meu próprio sangue. Essa história não é minha, mas poderia ser. Por favor, eu preciso de ajuda. O meu namorado está me agredindo. Agora eu preciso de ajuda. Você encontrar no meu celular, mas o pior. Estou te avisando. O enfrentamento à violência doméstica no Brasil é constante. Nos últimos anos, tem envolvido todos os poderes. Em Santa Catarina não é diferente. As polícias civil e militar, a OAB, o Tribunal de Justiça, a Assembleia Legislativa, câmaras de vereadores e ONGs abraçaram a causa. Aqui no estado, os números seguem alarmantes. Os feminicídios tiveram aumento de 300% em janeiro, comparados ao mesmo período em 2021. O número de ocorrências de violência doméstica também aumentou bastante, o que nos mostra que as mulheres passaram a denunciar mais. Em todo o estado, esse ano foram mais de 6.400 denúncias, um pouco menos que no ano passado, no mesmo período, mas a média se manteve. Trabalhar contra a violência doméstica e familiar, ou trabalhar contra a violência doméstica em relação por uma questão de gênero em relação à mulher, é um trabalho muito extenso, é um trabalho longo, né? Porque nós temos que fazer um estudo desde o início da colonização brasileira, né, até os dias de hoje, para que se consiga, através, depois de compactada, né, esses fatos e esses projetos, se chegue realmente a uma denominação, né, do tipo de trabalho que se vai fazer. Quanto mais denúncias e processos, mais se precisa de efetivo. Quanto mais prisões, mais recursos terão que ser destinados. Quanto mais mulheres tiverem coragem de romper ciclos e sair do ambiente abusivo, mais redes de apoio serão necessárias. E é por isso que conscientização e informação são meios que podem sanar alguns cálculos sem resposta. Vamos resolver a questão, o seu problema principal, mas também vamos acolher e buscar alternativas para que ela saia do ciclo da violência. Por intermédio do quê? Por intermédio de um emprego, por intermédio de toda uma estrutura de saúde do município, por intermédio de uma estrutura de assistência social do município. Na Assembleia Legislativa, o caminho é de prevenção e promoção de garantia dos direitos à autonomia financeira, educação dos filhos de mulheres que sofrem violência e inclusão de vagas de trabalho para essas vítimas. São 9 leis criadas desde 1999 nesse sentido e 37 projetos de lei que tramitam na Casa. Algumas dessas leis são extensões de leis nacionais. Durante a pandemia, por conta do isolamento, a Lei Sinal Vermelho promoveu uma ação conjunta onde a mulher poderia pedir socorro em órgãos públicos e privados, como uma agência bancária, através de um X na mão, que seria automaticamente identificado pelos funcionários e levado às autoridades. Aqui no estado, poucos sabem, mas existe uma lei parecida. Desde 2020, além do sinal vermelho, as mulheres em situação de violência podem se dirigirem a farmácias e drogarias e usar a frase "preciso de máscara roxa" para denunciar. Os atendentes também estão autorizados a pedirem ajuda. Em briga de marido e mulher, se mete a colher? Sim. Pelo menos é o que propõe um projeto de lei nacional que motivou outros estados. Está parado no Congresso Nacional, mas já é lei em São Paulo, no Paraná e em algumas cidades de Santa Catarina. A lei diz que, em caso de evidente discussão, o síndico ou administrador do prédio deve sim ligar para a polícia. No mês de abril, tivemos mais um ganho em benefício da segurança feminina. Agora, as mulheres vítimas de violência podem solicitar o afastamento imediato dos supostos agressores pela internet, na delegacia virtual.
Com este serviço, a mulher pode pedir ajuda sem ter que sair de casa. Basta entrar na internet, fazer um boletim de ocorrência e pedir uma medida protetiva de urgência por meio do item Violência Doméstica, que está descrito no site da Polícia Civil do Estado. As ações preventivas de combate ao tema são inúmeras e alguns resultados positivos já refletem uma realidade pouco vista por aqui. No entorno, projetos relacionados ao homem defendem que só amparando os dois é que os índices altos podem ser modificados. E é sobre isso que vamos tratar na próxima reportagem. Ela foi assassinada, né, pelo ex-companheiro. Uma foi agredida com 20 facas. E atirada. Uma mulher sofreu até a violência física. Hoje em dia, se eu pudesse voltar atrás, o que aconteceu com a minha esposa, a última, não tinha acontecido. Uma realidade difícil de mudar. De um lado, uma família destruída por um lar abusivo. De outro, um homem com atitudes agressivas, que em alguns momentos não vê a violência que pratica como um ato que merece atenção e tratamento. Quando falamos em violência doméstica, a gente pensa no acolhimento à vítima. Mas se o comportamento do autor da violência não for levado em consideração, como se rompe este ciclo? Essa é a pergunta que os grupos reflexivos para homens espalhados por todo o país tentam responder. Hoje em dia, eles têm uma obrigação, caso os psicólogos e assistentes sociais lá encaminhem eles para nós. Eles têm essa tarefa de conversar conosco, mas não de ingressar no grupo. Nosso grupo é voluntário. E é bem importante que ele se mantenha voluntário para que a gente possa promover reflexões. A gente não tem como refletir sobre algo se a gente está sendo obrigado a estar ali. Eu saí bem aliviado, assim, né? Eu gosto de escutar conversa boa, assim, né? Não tem mais aquele pesadelo em cima da cabeça. Trata a mulher melhor em casa. Um estudo feito pelo Colégio de Coordenadores Estaduais da Mulher em Situação de Violência Doméstica do Poder Judiciário apontou que o Brasil tem 312 grupos de reflexão para autores de violência contra a mulher, concentrados principalmente nas regiões Sul e Sudeste. Mais de 62.500 homens já foram atendidos entre 2012 a 2020. Em geral, o encaminhamento desses homens integra um conjunto de medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha. São reuniões que acontecem por meio de ONGs, núcleos municipais de assistência social, centros comunitários ou setores dos tribunais de justiça. A maioria dos coordenadores é voluntário. Ana Carolina é psicóloga e está entre os voluntários que atendem um desses grupos. Então, a gente tem diversas políticas públicas, tem diversos profissionais da psicologia, sobretudo mulheres, mas quando a gente vai para um campo de ação, a gente vê muitos homens participando em cargos de poder, em outros cargos, né? Então, é importante que a gente consiga cada vez mais poder ocupar diversos espaços para poder ter uma amplitude de diálogo. Em Blumenau, o grupo existe desde 2004 e atende uma média de 350 homens ano, com 12 encontros cada grupo. Trabalha com as questões relacionadas à violência contra a mulher, a violência de gênero dentro dos grupos de homens, a partir desse conceito. Lógico, discutindo a própria Lei Maria da Penha, questões relacionadas à paternidade, questões relacionadas à sexualidade, aos micromachismos, que muitas vezes não chegam até as delegacias, não chegam até o judiciário. A partir da terceira reunião, eu já estava bem à vontade, melhorou a cabeça da gente, assim, pelo menos a minha, eu respondo por mim. Fazer o homem refletir sobre seu comportamento, analisando experiência de vida, há ações que incentivem a mulher a sair do relacionamento abusivo, fazendo com que ela crie coragem para seguir em frente. Tudo é válido diante de um assunto tão complexo. As variantes são inúmeras.
No cenário nacional, existem muitas barreiras burocráticas que dificultam também o Estado de ter benefícios relacionados ao tema. Como o sonho de ter a tão esperada Casa da Mulher Brasileira, que é um centro de atendimento humanizado e especializado ao atendimento à mulher em situação de violência doméstica. Na capital, em 2015, o governo do estado cedeu para a União um terreno com área total de quase 9.000 metros quadrados, próximo a uma das principais delegacias direcionadas. Mas o projeto, até hoje, não saiu do papel. A gente tem conversado muito com o governador e a expectativa é que a gente trabalhe numa parceria com alguns parlamentares ou até com a bancada catarinense para que a gente possa ter recurso para fazer uma casa de tipologia número 1, que aí sim, né, para a capital. Em Tubarão, a união dos poderes legislativo e executivo fez a Casa da Mulher Brasileira se tornar uma realidade no município. O espaço que vocês vão poder ver é grande para abrigar mais mecanismos de ajuda à mulher. A Secretaria, com o apoio de emendas parlamentares, com recursos discricionários, ela consegue implementar políticas públicas, sim, em âmbito nacional. E Santa Catarina foi uma das privilegiadas. Mesmo Santa Catarina sendo referência em mobilizações de combate à violência doméstica, os entraves ainda são inúmeros. Os órgãos públicos ainda realizam tarefas independentes, tanto que uma auditoria feita pelo Ministério Público de Contas e o Tribunal de Contas de Santa Catarina, no fim do ano passado, recomendou que os órgãos públicos criem um plano de ação de combate à violência contra a mulher, o que evitaria, entre outras coisas, desperdício de campanhas e, consequentemente, de dinheiro público. Decorrido agora, esse prazo, esses 90 dias, a maioria dos órgãos públicos envolvidos na auditoria, a grande maioria, já apresentou as suas manifestações. E a partir daí, então, vai vir uma nova decisão do Tribunal de Contas. O tribunal vai monitorando a sua decisão, as suas decisões nesse processo, para ver se elas estão sendo cumpridas ou não. Quando a virada de chave acontece e o ciclo é rompido, um universo de possibilidades se abre em torno dessa mulher. A rede de apoio familiar e profissional são peças fundamentais para este recomeço. Eu tenho uma esperança, um novo recomeço. E criar minha filha, me estruturar psicologicamente, buscar essa autoestima. É difícil, mas vale a pena, sabe? Tem momentos que, por mais que tudo isso tenha acontecido, eu me encontro comigo, sabe? Todo dia acordar, respirar bem, saber que não vai ter mais brigas, discussão. Quando alguém te trata bem, te respeita como ser humano, como mulher, existe uma grande possibilidade de sair desse círculo vicioso que é a violência. As marcas da violência deixam cicatrizes, é claro, mas como você irá lidar com elas faz toda a diferença. O importante é entender que em uma relação não é normal que te tratem com desdém, que te privem de alguma coisa, que te ameacem, que te machuquem de qualquer forma. Nada justifica maus tratos. E ainda que te pareça um ato isolado, não deixe que sua carência emocional ou financeira normalize o relacionamento abusivo. Preste atenção nos sinais. Denuncie. Existe uma rede de apoio disposta a te dar amparo. E esse é um compromisso de todos nós. Palavra de mulher.